Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar essa ideia, para a gente bater esse papo. E, meus amigos, eu já vou dar um recado aqui para vocês, ó, importantíssimo. A Mega Sena está acumulada novamente. E dessa vez foi para 140 milhões. E o sorteio é hoje. Hoje à noite. Então, a notícia boa é que ainda dá tempo de você fazer sua fezinha. E você pode fazer sua fezinha de uma maneira muito melhor. Você pode fazer sua fezinha com os nossos amigos aqui, ó, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, cara, são parceiraços aqui do nosso canal. Já estão há muito tempo com a gente nessa parceria. Então, pô, tenho um imenso orgulho em tê-los conosco. E você pode acessar o link que eu tô colocando fixado. Vai abrir um chat e você digita lá no chat: eu quero o cupom especial do Opina Porco. Eles vão te mandar o cupom e vão te mandar o link também para você acessar a plataforma. Você vai acessar a plataforma super intuitiva, com vários produtos e serviços para você escolher, e você pode utilizar o nosso cupom, que é um bom cupom de desconto, em qualquer um dos bolões. A Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo certinho. E qual que é a diferença? Além de você participar do bolão sem se preocupar em construir bolão, no conforto da sua casa, sem ter que ir em lotérica, você também tem uma inteligência artificial. Eles vão fazer um levantamento dos números mais sorteados e vão construir esses conjuntos. Então, com apenas um bolão, você participa de vários conjuntos numéricos, aumentando as suas chances de ganhar. Muita gente, cara, sempre participa. Quero agradecer de coração mesmo, porque são parceiraços nossos aí da Tribo da Sorte, tá bom? Tribo da Sorte, galera, tamo junto. Ontem nós tivemos mais jogos pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o jogo do Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima ontem, que manteve o time lá no topo da tabela. E inclusive, amigos, o topo da tabela tá o seguinte, ó. O Botafogo com 67 pontos, o Palmeiras com 61 pontos. Então nós temos 6 pontos de diferença. O Fortaleza com 60 pontos, então tá, ó, próximo demais. E o Flamengo agora com 58 pontos. Além disso, tem o Inter com 56 pontos. Então, se você pegar Fortaleza, Flamengo e Inter, essas equipes, entre eles e nós tem 5 pontos de diferença aí. Ou seja, uma tropeçada pode fazer com que na próxima rodada o Palmeiras até caia posições. Pode ser que a gente eventualmente até saia do G4. Obviamente que esse G4 ele vai se estender, porque nós temos 2 times brasileiros na final da Libertadores. Então isso muda um pouco o panorama, o cenário, e mais times brasileiros vão para a próxima Libertadores. Assim, quanto à classificação para Libertadores, isso não me preocupa, porém é legal a gente se manter no topo da tabela. Se não vai vencer, se mantém ali nas primeiras colocações para pelo menos a gente garantir, não precisar dessa de outros resultados, porque precisar dos outros, vocês sabem que é uma merda. Então, a gente tem 2 equipes aí muito próximas de nós e até o Internacional também que a gente pode colocar ali. Depois do São Paulo para baixo, aí a diferença já é maior, a diferença já vai para 7 pontos. Então nós estamos falando de uma diferença de mais de 2 jogos, mais de 2 rodadas. Visto o número de jogos que faltam para o término da competição, é muito baixo. Porém, para essa próxima rodada, amanhã, às 21h30, é imprescindível que o Palmeiras vença. Porque se o Palmeiras perder ou empatar, ele vai começar também a colocar essa vice-liderança em xeque. E por falar no jogo de ontem, do Cruzeiro e do Flamengo, nós tivemos um jogo ontem com aspectos bem peculiares, porque são 2 técnicos que gostam de um jogo mais solto, que gosta que os times subam as suas linhas. Um jogo interessante, foi um jogo interessante, mas eu vou ser muito sincero com vocês, eu não acho que o Cruzeiro tem um time ruim. Não, o Cruzeiro tem bons jogadores. O Matheus Pereira é um bom jogador, o próprio Veron, né? Poderia ser muito melhor. O Veron era para ter sido assim, um cara fora da curva.
Fora da curva. Infelizmente acabou se tornando um jogador mediano, em virtude, né, de como foi conduzida aí a sua carreira ainda quando ele estava ali no Palmeiras. Mas era para ser uma das joias aí da academia do Palmeiras, era para ser um cara de grande destaque. E infelizmente, por motivos que os palmeirenses já conhecem, o cara ele não conseguiu deslanchar. Mas é um bom jogador, na média, assim. Então, o time do Cruzeiro, ele é um time rápido. Ele é um time, assim, para trabalhar em profundidade, para trabalhar espaço de transição, um time pro jogo físico. Então, é aquele time que tem que ser rápido e tem que se aproveitar dessa agilidade. Às vezes, vai faltar técnica, mas precisa da agilidade. E o Fernando Diniz, como eu falei para vocês, eu acho que ele é um cara que ele até monta sistemas ofensivos bem. Eu acho que ele é um cara ok para montar, para construir sistemas defensivos. Só que do meio para trás, na minha opinião, ele não sabe montar. Nunca soube. Quando ele estava lá no Fluminense, eu falava a mesma coisa. Teve torcedor do Fluminense que ficou bravo comigo, porque eu falei isso. Nunca soube. Na minha opinião, nunca soube. E a equipe do Cruzeiro que a gente viu ontem era uma equipe, cara, assim, eu não conseguia ver uma boa sinergia com a equipe. O Flamengo no começo também parecia meio bagunçado, só que depois entrou no eixo. E aí, quando o Flamengo entrou no eixo, conseguiu ser um time mais defensivo barra propositivo em alguns momentos. Então, como foi um jogo onde as duas equipes gostam de subir linha, teve momentos que o Cruzeiro subiu linha, pressionou o Flamengo, colocou o Flamengo numa enrascada, mas os jogadores se doaram em campo. Então, que o Mauro César falava lá, alguns jogadores falavam lá, o Flamengo é o modo banana, né, e tudo mais. Não teve modo banana com o Flamengo ontem. Os caras faziam de tudo. Teve um momento lá do ataque do Cruzeiro, cara, os caras se jogavam da bola de qualquer forma pra tirar aquela bola da área, pra fazer com que ela não fosse pro gol. Então você via ali um nítido e legítimo sentimento dos jogadores de não deixar a peteca cair. Outra coisa, o Flamengo praticamente estava indo com o seu terceiro time. Muita gente falou assim, o Flamengo tá com o time reserva. Mano, acho que não era nem reserva. Era o terceiro time, né? Porque, olha o número de jogadores que tem desfalcado. E aí, os jogadores que não estão desfalcados, que tinham entrado de titular na final da Copa do Brasil, foram poupados por questões físicas. Então ficaram, não viajaram. Então, ou seja, o Flamengo foi para a terceira rodada de jogadores. Vamos dizer assim. Então eu acredito que quando o Felipe Luiz faz as mudanças no time do Flamengo, ele faz bem as mudanças. E dessa vez ele se antecipou, né? Ele não deixou o time morrer para mudar isso. E aí acaba sendo feliz ali no gol de falta do Davi Luiz. Uma brecha do jogador que estava na barreira do Cruzeiro. Uma brecha, porque ele caiu ali na movimentação do pé do Davi Luiz, né? O Davi Luiz, ele movimenta o pé de uma forma que parece que ele vai passar pro lado. E aí o jogador do Cruzeiro sai. E quando o jogador do Cruzeiro sai, o Davi Luiz chapa a bola, né? Reto para ir pro gol. Então, realmente muita perspicácia, né? Perspicácia que fala? Eu nem sei se é assim que fala. Mas assim, um feeling muito bom do Davi Luiz nesse lance. E aí a gente tem um gol do Alcaraz que gerou as polêmicas. Para vocês que esse lance me deixou com uma dúvida, com um ponto de interrogação. Porque olha só o que aconteceu, tá? No lance, Alcaraz cobrou o escanteio. A bola rebateu na defesa e voltou. Na nova oportunidade, o argentino acertou um chute e marcou o gol. Entretanto, na revisão do Thiago Duarte Peixoto, responsável pelo VAR, a decisão foi de anular por posição de impedimento. Porém, a bola saiu de Marlon, defensor do Cruzeiro, que cortou de forma intencional na área. Sendo assim, não deveria haver marcação de impedimento do jogador do Flamengo. Quando o Marlon corta de maneira intencional a jogada, porque o que acontece? Eles alegaram que estava impedido porque a bola resvala no Alexandro antes. E aí eles condicionam aquilo como um caráter de impedimento. Para justificar isso, eles colocam como uma ação não intencional do jogador do Cruzeiro. Que a bola bateu no jogador do Cruzeiro.
Mas o jogador do Cruzeiro não tinha a posse e o domínio dela. Foi um ato de bloqueio. Só que esse ato de bloqueio, ele foi intencional, não foi? Eu tava até conversando com o Eldevan, que ele é o dono aí da plataforma da Tribo da Sorte. E ele trouxe um ponto muito interessante. Ele falou assim, ó, cara, sobre esse lance aí, eu sou a favor daquilo que é correto. Então eu acho que as equipes de transmissão, quando preparam para transmitir um jogo, elas precisam também esclarecer para o seu telespectador qual que é a regra. Ó, a regra do artigo tal, inciso tal é isso. A partir daí se faz as interpretações. Ah, foi um lance que eles foram pela interpretação ou eles foram pela regra propriamente dita? É igual aqueles lances, mão na bola, bola na mão. Quando tem jogadas dentro da área. Então assim, não me convenceu a marcação, tá? Na coletiva, questionado pelo lance, o Felipe Luiz preferiu não entrar em polêmica. Falou assim, se foi... Essas foram as decisões dos árbitros, eu concordo que foi corretamente anulada, não conheço a regra funda e tudo mais. Então, ele também não quis entrar nessa polêmica. Só que assim, é um lance, na minha opinião, muito questionável. E quando a gente fala de lance questionável, eu vou falar uma parada aqui pra vocês. Vocês notaram que o John Textor, ele não tá questionando nada, né? Esse ano no futebol brasileiro não teve erros de arbitragem, não teve polêmica, não tem burburinho de jogador envolvido com casa de aposta. Não tá tendo nada esse ano, né? Esse ano não tá tendo nada. Então lá atrás, quando eu falei, quando terminou o ano passado, e muita gente falou assim, você fala do John Textor porque você é palmeirense e seu time foi campeão. Agora eu volto para a mesma reflexão. Pô, ao longo dessa temporada não aconteceram erros de arbitragem? Marcações duvidosas? Nós não estamos tendo escândalos aí de jogadores, inclusive do Botafogo, que tem processos correndo fora do país por envolvimento, por possível envolvimento com casa de aposta? É disso que eu falo. O dirigente, ele tem que ser uma pessoa centrada e sensata. Ele não tem que discursar apenas quando convém a ele. Se ele realmente quer colaborar com o futebol brasileiro como um todo, por que só se questiona-se? Por que só se levanta toda a poeira? Por que só joga no ventilador no momento que a sua equipe perde a competição? No momento que ela está ganhando, até agora, o chat GPT não apitou. Lá na central, né? Lá na Batcaverna dele. Batcaverna até agora, a torre lá a torre Stark, né? Qual que é? Tem a torre lá do Homem de Ferro, ainda não apitou. Então, pessoal, e os lances continuam ocorrendo, né? Anulações, lances e erros escrachos. Esse aqui não, esse aqui é um lance pontual difícil. Difícil de ser analisado. Esse aqui eu confesso pra vocês, é um lance difícil, não tô falando desse lance. Mas eu estou falando de tantos outros que a gente viu no decorrer desse ano acontecer. Em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil. Mas tá tudo bem. O Botafogo tá na final da Libertadores. Merecidamente, tá? Merecidamente. Não tô dando hate aqui, não é isso. O Botafogo está encaminhando para um título de Campeonato Brasileiro merecidamente. Não é hate. Galera que faz os cortes aí, deixa claro essa parte também. Não corta só até ali onde eu falei, não. Deixa claro que não é hate. Merecidamente. O Botafogo está nas duas competições aí encaminhadas. Agora, o que é verdade é verdade. O John Textor não mostrou a cara, coincidentemente. Será que é uma coincidência? Ou será que ele já colaborou com o futebol? Já fiz minha parte, tchau. E se fosse o contrário? Porque lance para questionar tem. Vocês concordam comigo que a gente tem vários e vários lances para questionar esse ano, essa temporada. Na verdade, essa temporada tem mais lances para se questionar e tem mais escândalos e absurdos do que a temporada passada.
Se a gente for colocar na régua, tem mais esse ano do que a temporada passada. Mas aí é uma questão do interesse. Complicado. É complicado. Tá? Então, quando o cara vem com aquele discurso de eu quero melhorar o futebol brasileiro, um discurso assim de salvador da pátria, de representante da verdade e da justiça, né, o chanceler, desconfie. Desconfie. Porque pode ter um pouco ali também de conveniência. Aí, mano, nos bastidores do jogo, o Bruno Spindel deu uma cornetada em cima, né? Deu uma alfinetada em cima do John Textor. Ele falou o seguinte, vocês lembram que o John Textor fez a piadinha lá com o Flamengo? E aí, ó, o Bruno Spindel respondeu da seguinte forma. Quando ele foi questionado, né, a respeito da provocação feita pelo Textor. Nem vi. Aqui no Flamengo, a gente se preocupa com o Flamengo. A gente não se preocupa com outros clubes. A gente se preocupa com a nossa torcida, com nossos atletas e em conquistar grandes títulos. O Flamengo só se preocupa com o Flamengo pela sua grandeza. Então ele deu uma tirada aí em relação ao John Textor. É óbvio que ele viu, todo mundo viu isso, claro. Mas o cara vai lá e dá uma tirada. E a tirada dele foi até boa. Foi boa a tirada dele. Só que tem um detalhe, Spindel. Tem um detalhe. Há uns meses atrás, não faz muito tempo, você tava falando do Palmeiras. Ah, Neto, mas é porque o Palmeiras jogou contra o Flamengo. Não. Negativo. O Bruno Spindel veio falar de um jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Lá da temporada passada. Logo após o jogo, ele estava dando uma coletiva sobre o jogo do Flamengo, que havia jogado, se eu não me engano, contra o Fortaleza. E aí ele foi lá e ele falou do lance do jogo no Palmeiras. Deu uma cutucada no Palmeiras, inclusive falando do Endrick. Então, Spindel, ó, eu não acho que é bem assim não que funcionam as coisas contigo, porque lá atrás você tava olhando pro Palmeiras, né? Até de maneira bem específica, né? Olhando pro Endrick, que você veio e deu uma cutucada em relação a um lance ali com o Endrick, em outro jogo. E não era do Flamengo que você tava falando. Se fosse ainda num jogo de Palmeiras e Flamengo, eu super entenderia, mas não era. Era Palmeiras e Atlético Paranaense, e você puxou o gancho pra falar sobre isso. Então eu acho que você olha assim para outros clubes. A sua tirada do Textor foi boa. Eu também não... Eu não sou fã do Textor não, galera. Confesso para vocês que essas coisas assim me deixam com um pouco de ranço do Textor. Em ver como ele trata as coisas. Como esse ano virou um ano maravilhoso e não tem problemas no futebol brasileiro. Mas, verdade é que você também falou do Palmeiras ali no passado sobre o Endrick num lance que não tinha nada a ver com o Flamengo. Isso daí então, pessoal... em breve talvez a gente vai ter mais novidades. O Palmeiras está encaminhando o fechamento desse patrocínio com a Sporting Bet. Já entrar na fase final dessa concorrência. Na verdade, isso daí tá bem enrolado, né? Eu acho que sai ainda hoje, tá? A informação oficial. Extraoficialmente já teve muita gente que já falou. Já encaminhou, já tá... Só que de forma ainda oficial não foi divulgada. Esse contrato de 4 anos e 350 milhões de reais com a Sporting Bet do Palmeiras, tá bom? Mas, se tiver alguma novidade aí, a gente traz nos próximos vídeos. Demorou? Amanhã, precisamos vencer. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.